Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje com o tema A Verdadeira Causa das Doenças. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Josiane Alves, naturopata clínica. Eu tenho atendido pessoas com doenças crônicas, pessoas que querem cuidar da sua saúde de uma maneira natural, sem utilizar remédios, e também com um olhar integral do ser humano, olhando para o físico, mental e espiritual. Eu estou percebendo que a minha internet está um pouco fraca e às vezes sai o slide, às vezes volta. Aí depois vocês podem, quando não estiver aparecendo, só me avisa no chat, mas eu estou vendo que é a internet que está oscilando, mas nós vamos avançar mesmo assim. Vejam só, quando se trata de saúde, a gente percebe que o mundo avança com as suas tecnologias, com revoluções médicas, mas tem aqui uma frase, né, que eu gosto sempre de falar, mas eu acredito que a arte de prevenir e tratar doenças está na natureza. Então, eu acredito nisso pessoalmente, e foi por isso que depois eu me tornei naturopata. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar que é o seguinte: a natureza é o médico de Deus para a cura física, mental e espiritual. Por quê? Porque quando eu uso alimentação, quando eu uso água, quando eu uso exercício ao ar livre, quando eu uso geoterapia, hidroterapia, tratamentos naturais, eu estou usando a natureza. São as coisas que Deus deixou, que criou para o nosso bem. Então, eu tenho atuado como naturopata clínica. Alguns pontos que nós vamos ver aqui na nossa aula. Nós vamos entender o que é doença. Tá aparecendo agora. A visão da naturopatia, as leis naturais, a integridade do ser humano e no final vou mostrar para vocês um depoimento de uma cliente que se livrou de diversas doenças crônicas e também de 6 remédios alopáticos que ela usava há muitos anos. Hoje ela não usa mais nenhum remédio. A gente conseguiu livrar ela de todos. Agora a pergunta: para entender a verdadeira causa das doenças, a gente precisa entender o que é doença. A definição de doença vai determinar a maneira de curar, de restauração e o seu resultado. Josi, mas todo mundo, todos os profissionais não pensam que doença é a mesma coisa? Vocês vão ver hoje que para a naturopatia, para a medicina natural, existe um conceito diferente do que é doença e do que é cura. Isso vai determinar como eu vou lidar com a doença. Isso vai determinar como eu vou lidar com a doença. Por quê? Um homem não pega uma doença, ele faz a doença. Quem disse isso foi a Conceição Trucon. Ela também é uma profissional que sempre está ensinando o estilo de vida natural, saudável para as pessoas. E a gente vê que no mundo atual existe uma crença de que a doença é um mal que surge por conta de agentes misteriosos. Então, às vezes as pessoas falam assim: eu peguei uma doença, como se isso fosse uma obra do acaso, como se a gente não tivesse nada a ver com isso, como se essa doença chegasse para mim do nada. Mas isso não existe. Nós vamos perceber que, na verdade, a doença ela vem de uma quebra de leis naturais. A gente vai avançar e vocês vão ver isso. Então, lembre-se dessa frase, ó. Um homem não pega uma doença, não cai sobre ele do nada, do acaso. Ele faz a doença, nós criamos a doença com o nosso estilo de vida. Lei da causa e efeito na Bíblia, Provérbios 26, 2 diz assim: maldição sem causa não virá. Maldição sem causa não virá. Provérbios 26, 2. Por que a Bíblia fala isso? Porque ela está representando a lei da causa e efeito, ou seja, algo que eu estou passando de ruim não vem do nada, do acaso. Isso tem uma causa. Então, aqui eu tenho um texto
mostrando para mim que eu preciso observar a minha vida de acordo com a lei da causa e efeito. Se eu estou vivendo os efeitos hoje, é porque aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa causando e eu preciso descobrir o que está causando isto. Eu quero ler para vocês agora um texto do Tratado de Fisiologia Médico. Tratado de Fisiologia Médico. Esse tratado de Arthur Guyton é um tratado que todos os profissionais da área da saúde estudam. Esse tratado de Fisiologia Médico do Arthur Guyton, todos os profissionais de saúde usam. E eu quero mostrar aqui para vocês que o Tratado de Fisiologia Médico comprova o que nós naturopatas ensinamos, o que a medicina natural ensina desde o início. Por quê? Porque lá desde o início, antes da medicina alopática, com seus remédios, cirurgias e picadinhas, a naturopatia já existia, que é a medicina natural que sempre existiu. Sempre existiu. Foi através de uma influência muito grande de Rockefeller. Tem alguém aqui que já ouviu falar do John Rockefeller? John Rockefeller foi o homem que aproveitou o petróleo para colocar nos remédios. Ele ficou trilionário. Se vocês pesquisarem, tem documentários sobre ele. Se vocês colocarem no Google, John Rockefeller foi um trilionário. Antes existia a medicina natural, a naturopatia, que era com as ervas, passado de geração em geração. Mas o dono John Rockefeller, o que ele encontrou? O petróleo. E para aproveitar o petróleo, o que ele pensou? Vamos colocar em remédios. Isso foi uma ótima ideia. Para quem? Para aqueles que são interessados em dinheiro. Para nós que fomos ensinados a vida toda que a gente fica doente, a gente procura remédio, não, porque o remédio está intoxicando também. Mas fecha parênteses aqui do John Rockefeller, depois vocês podem pesquisar, eu posso colocar alguma coisa lá no grupo sobre ele, mas se vocês colocarem no Google, vocês vão ver. É de chorar. Por quê? Porque hoje a gente está sentindo na nossa saúde a influência deste homem. Então, o Tratado de Fisiologia Médico, eu vou pedir paciência para vocês, porque o slide está fugindo para mim também às vezes, mas nós vamos avançar, em nome de Jesus. Diz assim, eu vou ler o que diz e eu vou explicar para vocês, porque é uma linguagem técnica. E eu vou explicar o que é homeostasia, tá? Mas tem a ver com o nosso tema. Diz assim, vou ler aqui no notebook que está travado para mim. A beleza da fisiologia é que ela tenta integrar as funções distintas de todas as células e dos órgãos do corpo em um todo funcional completo. Os fisiologistas chamam de homeostasia esse alto nível de controle interno do corpo. Nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados. Isto é, a homeostasia fica enfraquecida. Fiquem tranquilos que eu vou explicar agora o que é homeostasia, o que é essa palavra diferente que talvez você nunca ouviu falar. É uma linguagem médica, por isso que tem esse nome tão diferente. Mas vocês vão entender hoje o que é homeostasia. Lembrando que o tema da nossa aula é a verdadeira causa das doenças. E o primeiro tópico que estamos tratando é o que é doença. E agora eu vou trazer esse conceito médico do Tratado de Fisiologia Médica de Arthur Guyton.
O que esse texto está dizendo? Está dizendo que existe um mecanismo no meu corpo, no corpo da Josi, no corpo de todos os participantes aqui desta aula, da Luciana, João, Isabel e das outras 18 pessoas que estão aqui, que eu não estou conseguindo ver o nome, mas de todos vocês. Existem mecanismos no nosso corpo que interagem entre si, as células, os órgãos, juntando um com o outro, não é algo isolado, não é só estômago, não é só olho, não é só cabeça, não é só pé, não é só coração, não é só sangue, é tudo. Buscando um funcional completo, um funcionamento completo. Essa é a primeira parte do texto. O que está dizendo é que o ser humano não funciona só por partes. Quem separou o ser humano por partes foi René Descartes. Hoje a medicina ela é cartesiana. Cartesiana. O que é o cartesianismo? É essa separação do corpo e mente, essa separação dos órgãos, de estudar minuciosamente algumas partes. E isso tem alguma função, mas o Tratado de Fisiologia está dizendo que a beleza da fisiologia é que ela tenta integrar, ela integra o ser humano como um todo. Os fisiologistas chamam de homeostasia esse alto nível de controle interno do corpo. Existe um controle interno do corpo de todo ser humano para equilibrar o ser humano, para estar em estado de saúde. Ou seja, já eu vou mostrar para vocês, mas Deus criou leis naturais para que o ser humano conseguisse se manter bem saudável. Aí aqui fala, a última parte do texto, nas doenças, mais do que nunca, esse equilíbrio funcional, esses equilíbrios funcionais ficam alterados, isto é, a homeostasia fica enfraquecida. O que o texto de Arthur Geisler está dizendo? Que na doença, esse desequilíbrio está enfraquecido, ou seja, eu tenho a informação de que doença é homeostasia enfraquecida. O que é homeostasia, em outras palavras mais simples? É um processo de autodesintoxicação, de autorregulação, de autorrestauração que Deus colocou em nós. Bom, eu sou criacionista, eu acredito que Deus nos criou. Então, para aqueles que são evolucionistas, aí vai ter que acreditar em outra coisa, mas que o corpo foi inteligente por si mesmo, eu não acredito nisso. E eu acredito que vocês também acreditam que Deus criou a gente. Então, Deus criou a gente com esse equilíbrio interno. A homeostasia é o corpo tentando se reequilibrar para manter a vida, para estar bem, para estar saudável. Na doença, a homeostasia fica enfraquecida. Ou seja, a doença é uma manifestação da quebra dessas leis. Agora eu vou ler um outro texto para complementar. Um outro texto para complementar. A homeostasia é o poder de Deus na vida humana. A doença deixa eu ver aqui, cadê o texto? Só para mostrar outro texto para vocês. Saiu aqui, mas eu vou pegar o texto agora para vocês. Eu vou pegar no livro que eu tenho aqui para me ler para vocês um livro de saúde natural falando sobre a doença. Diz assim, ó. 127. A única esperança de coisas melhores está na educação do povo nos verdadeiros princípios.
Ensine os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, mas na natureza. Agora vem o conceito de doença. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde ou leis naturais. Em caso de doença, convém verificar a causa. O que é que esse texto está dizendo? Que a doença é resultado da quebra de leis naturais. Quais são essas leis naturais? As leis da homeostasia, que o Tratado de Fisiologia Médica citou para a gente. Vocês estão entendendo? Me respondam no chat. Tá ficando claro? Às vezes é difícil trazer alguns conceitos da medicina porque a gente precisa fazer vocês raciocinarem. Raciocinarem. O pessoal está confirmando, está fazendo sentido. Então, até aqui nós estamos entendendo o quê? Que doença é resultado de quebra, de desobediência a leis do meu corpo. Deus fez o ser humano com leis para essa autorregulação. Isso só acontece, isso só age da maneira que deve ser para equilibrar se eu der condições adequadas ao meu corpo. O que são condições adequadas, Josi? Estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida. Responsável, deixa eu ver aqui passar para vocês. Isso, então, é o poder de Deus na vida humana. A doença, agora de uma maneira simples, é como se um pai chamasse, estou tratando de uma ilustração, é como se um pai chamasse o filho para conversar e falasse assim: filho, o que está acontecendo com você? Filho, o que você está fazendo da sua vida? A doença é um feedback do corpo que está dizendo assim: Josi, pare um pouco para pensar. Josi, pare um pouco para pensar. O que está acontecendo com você? Como é que você está levando a vida? Porque a doença, eu vou falar algo aqui que vocês precisam entender. Se vocês entenderem isso, a vida de vocês vai mudar. A doença, ela é um aviso e ela não é a nossa inimiga. Ela só é a nossa inimiga se você não souber ouvir ela. A doença está dizendo assim, é um chamado para uma conversa. Não é normal você ficar com o intestino preso, não é normal você sentir dor, não é normal você se sentir cansado, não é normal você sentir dor de cabeça o tempo todo. Só que a indústria farmacêutica, e o John Rockefeller teve muita essa influência, como eu já citei, ela nos ensina desde cedo assim: eu tô com dor de cabeça, toma um remédio para passar dor de cabeça. O que nós estamos dizendo aqui é: você precisa se perguntar por que eu estou sentindo essa dor de cabeça? Por que eu estou sentindo essa dor de cabeça? Da onde ela veio? Agora que eu sei que a doença é uma quebra de lei natural do meu corpo, agora que eu sei que a doença ela não surge do nada assim, eu peguei uma doença. Não existe isso. Eu peguei uma gripe. Você não pegou gripe. Um vírus pode até ter chegado até você, mas se você ficou doente, é porque o seu corpo está enfraquecido. Então, a doença é um chamado para reflexão. Quando eu tenho uma enxaqueca, dor de cabeça, eu tenho que pensar aqui:
A minha alimentação não está adequada, eu estou desidratado, tomo pouca água. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, a doença é como um pai que chama o filho para conversar. O que está acontecendo com você? O que você está fazendo da sua vida? Isso é o que a doença deveria causar em nós, seja emocional ou física. No final, eu vou falar um pouco sobre emocional ou física. A autocura, a homeostase é a mesma coisa que a autocura. A tendência natural do corpo é a autorregulação, a homeostasia. A naturopatia funciona como catalisador na limpeza e desintoxicação do corpo para encorajar a autorreparação e autocura. O texto está dizendo o seguinte, que eu, Josi, como naturopata, Josiane, como naturopata, eu sou apenas um agente de ajuda na limpeza deste corpo que está intoxicado, inflamado, cheio de toxinas, de metais pesados, de tudo, para essa autorreparação. Então, não é a naturopata, o médico, o terapeuta que cura, que restaura a pessoa. É o próprio corpo. Eu só estou dando condições adequadas. E eu aqui com vocês, eu estou sendo a professora, eu estou dizendo assim, olha, esse é o caminho. E vocês precisam entender, pessoal, uma coisa muito importante que tem gente que não entende nem na naturopatia, nem na medicina natural. Não é o alimento que cura. Não é o chá, não é o tratamento natural em si. O que traz a cura, a restauração de 90% das doenças, 10% são aquelas que a gente consegue aliviar. Autorregulação, homeostasia. Então, eu estava, finalizar esse slide, explicando que eu, como educadora de estilo de vida, eu, como naturopata, o meu objetivo é traçar um caminho para os meus clientes quando eu atendo eles, os mentorados, os clientes, para dar condições adequadas ao corpo para ele se autorregular. E eu estava falando o seguinte, que a gente precisa entender uma coisa, que não é o chá, não é a água, não é a alimentação, não é eles que cura quando há uma restauração da doença, como é o caso dessa minha cliente que eu vou falar lá no final dessa aula, não é o alimento que restaura. O alimento é uma das condições que a gente oferece ao corpo para o corpo se restaurar através das leis naturais. Eu quero que vocês saiam daqui dessa aula entendendo isso. A gente fala, às vezes, de uma maneira educativa, de que o alimento está restaurando a saúde, só que o que a gente precisa entender é que Deus, o nosso ser supremo, nosso Criador, colocou leis naturais no nosso corpo, que o Tratado de Fisiologia Médica diz, que chama isso de homeostasia. A gente também conhece isso como autocura, mas essa autocura não é a autocura não é aquela autocura, eu sou boa por mim mesmo. Não. A autocura é porque Deus colocou leis naturais que elas funcionam quando eu dou as condições adequadas. É igual uma planta. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre as leis naturais, mas é como uma planta. A função do alimento é dar as condições adequadas, mas não é o alimento que restaura. O que restaura são essas leis de autorregulação que Deus colocou e que Deus age através dessas leis. Assim como Deus age através das leis da semeadura, de que a semente ela brota, ela cresce, a planta cresce, dá o fruto, porque tem as leis que regem todo o universo, a natureza, as plantas, os animais. Assim é no nosso corpo. Existem leis que quando eu dou as condições adequadas, que é meu estilo de vida, aí o meu corpo tende a se recuperar.
Isso que eu estou falando para vocês é de 90% do caso das doenças, que são doenças crônicas. Que tipo de doença você está falando, Josi? Diabetes, hipertensão, gastrite, depressão, ansiedade, fibromialgia. Fibromialgia foi uma das doenças que essa minha cliente tomava remédio e a gente conseguiu eliminar todo o remédio que ela utilizava. Ela mora em Maceió. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Semana que vem eu vou trazer só o caso dela para falar para vocês. Vamos lá, vamos avançar. Vamos avançar. Entradas e saídas. Eu só vou voltar aqui um pouquinho para falar das entradas e saídas para vocês verem. Cadê as entradas e saídas? Deixa eu ver se está aqui nesse slide. Não está aqui, mas eu vou explicar para vocês. As entradas e saídas do nosso corpo. Aqui, achei. Como que a gente sabe se a homeostasia, se a autocura está funcionando ou não no nosso corpo? Bom, no geral, a gente precisa saber que o nosso estilo de vida hoje ele é antinatural. Só o fato da gente morar nas cidades, com ar poluído, com água ácida, com alimento cheio de ingredientes e corantes, e um estilo de vida que não é próximo à natureza, a gente já está numa condição antinatural, ou seja, propício para ficar doente. Mas existe uma maneira de observar o nosso corpo, que são as entradas e saídas. Esse é um outro texto de fisiologia médica que diz o seguinte: frequentemente ou mesmo impossível atingir-se a ideia de conhecer com detalhes todos os componentes do mecanismo de interação dos mesmos em um sistema, para deduzir daí suas propriedades. Fiquem tranquilos que eu vou explicar isso aqui para vocês. Por isso é muito utilizada, especialmente entre processos biológicos, a técnica empírica de analisar um dado sistema, observando as relações entre suas entradas e saídas. Aqui embaixo está falando que é do Tratado de Fisiologia do Arthur Guyton, mas essa referência está errada. É de outro tratado de Fisiologia Humana, de uma outra doutora. Só está errado essa referência, mas o texto está correto. Esse texto é uma sequência falando sobre a homeostasia, que eu li lá atrás. De uma maneira muito simples, o que está dizendo aqui? Que esses mecanismos de autocura, de que o corpo vai se restaurando por ele mesmo com as condições adequadas, isso é tão incrível, é tão maravilhoso, isso é tão minucioso, que a gente, como ser humano, não consegue compreender todos os mecanismos. Por quê? Aí agora são as minhas palavras. Porque é a mão de Deus no ser humano. Isso aqui está falando de toda a regulação, da circulação, da interação de todos os nutrientes, do sangue, das células, dos tecidos, dos órgãos. O que está dizendo aqui que isso é tão incrível, tão maravilhoso a maquinaria humana, que a gente não consegue entender todos os mecanismos, mas que é possível observar isso através das entradas e saídas. E eu vou explicar para vocês quais são essas entradas e saídas do corpo humano. Aqui no livro A Dieta que Evita o Câncer, do Daniel Guarin, ele diz assim: acreditamos, como inúmeros outros estudiosos, que os métodos naturais, ecologicamente eleitos, devem ser os melhores para realizar a química do corpo. O primeiro passo é jogar para fora do corpo todo o lixo que atrapalha o seu bom funcionamento. Isso se consegue com uma desintoxicação, que deve desentupir o metabolismo de
contra fluxos, pontos de congestionamento, venenos acumulados e coisas do gênero, como qualquer naturista sabe muito bem. O que o Daniel aqui nesse livro, A Dieta que Evita o Câncer, está falando? Ele está dizendo que nós, como naturistas, como pessoas que acreditam na medicina natural, que o nosso papel é jogar para fora o lixo, as toxinas que foram acumuladas ao longo de uma vida toda. Aqui está começando a entender sobre entradas e saídas, e eu vou mostrar para vocês o intestino, os rins, a pele. Ele está dizendo que, olha, eu preciso jogar para fora aquilo que não é para estar dentro do corpo. O que não é para estar dentro do corpo? Toxinas, metais pesados, acúmulo de vírus, bactérias de fezes antigas, de alimentos que estão apodrecendo nos intestinos, porque isso é uma realidade. Fungos e todo tipo de substância tóxica. Esse é um do papel que nós temos que fazer. Jogar para fora, sair. Lembra? Entradas e saídas. Agora vai ficar mais claro para vocês.